Pessoal, vamos falar hoje sobre a questão. Vamos falar um pouco mais sobre Deus, né? Ah, muitas pessoas se perguntam se Deus existe, né? Como o meu foco aqui é falar com pessoas que estão buscando conhecimento, um pouco mais pensam, estão refletindo sobre a vida, né? Coisas que eu já passei há muito tempo atrás. Eu desde que eu me conheço por gente, eu me procuro, eu me pergunto sobre essas questões existenciais, né? Que a humanidade, que algumas pessoas da humanidade acabam pensando, né? A filosofia trata muito sobre esses pontos, né? E por muito tempo as pessoas, a humanidade no geral, ela é tão ser vivente, né? Ela tá tão assim vivendo, só vivendo, sem se perguntar das coisas, que ela acaba não se importando muito com essas questões. Muitas pessoas acreditam em Deus por fé, por uma doutrina, por família e tal. E, e muitas pessoas acabam não acreditando em Deus porque acabam indo pro lado da ciência, acreditam na ciência e tudo mais. Acham que aquilo que a ciência não consegue responder e provar, logo não existe, só acredita nesse mundo material, né? E que tá tudo bem. Eu meio que conheço os dois lados, porque eu já estive nos dois lados. Eu já, por um tempo, me considerei ateu, né? Por mais que eu não conseguia me sentir um ateu, eu quando me considerei ateu foi num momento muito infantil da minha existência, onde eu estava muito preso ao teatro, ao ego, né? E eu dizia que eu era ateu porque eu achava que aquilo era mais inteligente, certo? Mas eu não conseguia sentir verdade naquilo que eu dizia. Então, de fato mesmo, eu nunca me considerei um ateu de verdade, tipo assim, sendo honesto comigo mesmo, parando para olhar para trás, certo? Mas eu sei como é que é e eu sei como é que é olhar para a realidade e não ver Deus, né? Então hoje eu quero mostrar para vocês um pouco da forma como eu vejo Deus, né? Como para mim eu não posso nem dizer que eu acredito em Deus, porque não dá para acreditar naquilo que você sabe que existe. Você sabe que existe, você não acredita que existe, você sabe que existe. Mas eu vejo isso de uma perspectiva mais lógica, mais matemática, sabe? Então eu vou tentar provar aqui para vocês a existência de Deus, tá? Porque é o jeito que eu vejo, é o jeito que foi provado para mim. É a prova de que Deus existe para mim, tá? Eu vou fazer isso através reagindo esse vídeo aqui do Abraham, tá? Deus existe? Vamos conversar um pouco sobre isso então. De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim, pode virar que ele tá aí. You yourself must experience the resurrected Christ. Did shows, meet and greets, never gonna COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. Tá vendo? Nossa, isso é pesado, hein? Isso é real, isso existe, tá? Aconteceu lá com a Ivete Sangalo, por exemplo, né? Foi brincar, falou lá que. Sei lá o que ela falou, e depois pegou fogo no trio elétrico. Acho que ela meio que deu uma zoada lá, né? E. Vai brincando. Mexe com o Espírito Santo. Deus, qual é a sua relação com essa palavra? Para alguns E assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Eu não sou. Eu não sou um. Eu nem na igreja eu vou, sabe? Então, não chegue aqui achando que você vai ver uma pessoa, ah, sabe, querer defender Deus de um ponto de vista religioso, no sentido de um
de um evangélico, por exemplo. Não, eu sou cristão, eu me considero cristão, mas eu quero mostrar para vocês a forma que eu enxergo cientificamente, por assim dizer, a existência de Deus, tá? Então, eu sou um cara muito factual, assim, né? Eu preciso de pontos de referências factuais para formar opiniões. E eu cheguei na crença, eu cheguei em Deus através dessa forma mais lógica. Então, eu falei agora, tipo, mexe com o Espírito Santo e tal, porque eu sei como é que é, sabe? Eu tenho vivências que me mostraram como que é essa questão, sabe? Então, pô, eu já vi coisas que muitos duvidariam, sabe? Eu já tive relações com o mundo espiritual que pessoas nem sonham que é possível. E eu não, nada muito demais também, não sou ninguém, né? Tem pessoas que têm muito mais do que eu não tenho nada demais. Mas eu já tive experiências, né? Então, só por isso que eu falei. E eu faço questão de trazer essa questão de falar sobre isso para que não achem que aqui é um religioso fervoroso que vai defender Deus. Não, eu sou uma pessoa normal, muito lógico. Eu venho da academia das ciências, eu gosto de ciência, eu gosto de tecnologia e eu gosto de como que eu posso dizer assim, eu gosto de conversar sobre coisas factuais, fatídicas, sobre pontos lógicos, sabe? Então é isso. É a fonte de um propósito existencial. Para outros, um mistério insondável. Independente de crenças ou dúvidas, todos nós, em algum momento, olhando para o céu estrelado, já nos questionamos: existe algo além do que meus olhos podem ver? Alguns concluem que sim, mas outros... Então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas eu já pergunto, se eu soubesse, eu pergunto, eu não estava aqui falando com vocês. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe, significa que então é Deus. Até outro dia, por que chovia? Ninguém sabia. Então era Deus. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porque sim da sua mãe. Por que eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim. Alguns argumentam que, se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, por que então existe o mal no mundo? Se ele é capaz de impedir o mal e deseja fazê-lo, por que o mal persiste? Eu olhei assim para a imagem de Deus e falei assim, pô, você não é... Então, essa é uma questão que realmente leva muitas pessoas a não acreditarem em Deus. Mas o que a gente precisa entender? Que o bem e o mal fazem parte da obra de Deus, certo? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que pensam assim, sabe? Se o mal existe, se Deus permite o mal, então Deus é ruim. Ou então Deus não existe porque o mal existe. Cara, se você tem um livre-arbítrio, se Deus deu livre-arbítrio para as pessoas, como ele impediria as pessoas de fazerem o mal? Ele poderia, mas aí você não teria livre-arbítrio. Aí ele não fez uma obra de pessoas para acompanhá-lo, ele fez um exército de robôs. Então fica aí essa questão. Deus deu livre-arbítrio para as pessoas. E o bem e o mal existem em comunhão. A luz gera sombras e as sombras geram luz. Então, o mal é uma escolha de muitos, através do seu livre-arbítrio. E tem coisas que Deus permite acontecer. Agora, tudo que acontece segue uma linha cronológica que nos leva do ponto A ao ponto B. Todas as escolhas, aqui agora é um pouco mais profundo. Quem sabe, entende um pouco mais sobre a Bíblia, sabe que a gente está caminhando de um ponto A para um ponto B. A gente caminha de Apocalipse a Ragnarok, de Ragnarok a Apocalipse, Apocalipse, Ragnarok, Ragnarok, Apocalipse. Então a gente tem pontos. O próprio cosmos funciona assim, né? A gente tem pontos conscienciais, momentos. A gente passa pela era de Aquário, pela era de Touro, de Peixes e tudo mais. E cada ponto desse é um momento da humanidade
que já faz parte do tempo para a criação de teatro, que é a própria vida existindo, se movimentando no vazio do nada. Então, todas as nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins, por mais que tenhamos o livre-arbítrio também, e existe esse paradoxo entre destino e livre-arbítrio. Será que você faz as suas escolhas ou as suas escolhas fazem você? Então, no sentido de assim, você tem o livre-arbítrio, mas isso não muda o fato de que todas as suas escolhas já haviam sido previamente calculadas nesse autorama da luz, nessa consciência superior que é Deus, essa matemática suprema, essa inteligência suprema que organiza tudo e todos os pontos, todas as escolhas, todas as possibilidades quânticas e direciona elas em um ponto em comum. Você poderia falar assim, mas Deus permitiu o mal. Deus permitiu que o seu próprio filho fosse crucificado. E essa cruz, esse mal do seu próprio filho, o rei de Israel, o Messias da humanidade, que mudou o tempo, mudou gerações, foi morto numa cruz. Deus permitiu. Fez certo ou fez errado? Eu não quero me aprofundar muito nessa questão, mas quem estuda um pouco mais aprofundadamente sabe que Jesus Cristo, por mais que era Jesus, ele veio, ele libertou e tudo mais, ele era o rei de Israel e Israel seguiam regras, sabe? E Deus e o próprio rei de Israel veio contra as regras do seu povo. Sabe? Então, é uma questão muito delicada que eu não vou me aprofundar aqui, mas Deus, através dessa morte injusta, escreveu certo por linhas tortas. Porque Deus não previu que isso aconteceria? Essa morte não livrou a humanidade de todos os pecados? Essa morte não vai culminar na volta de Cristo para construir o reino de Deus? Onde aí sim vamos poder desfrutar do jardim do Éden, ao qual recusamos um dia e chamaremos de prisão. Do mesmo jeito a vida, ela nos salva de várias maneiras. Existe essa questão, vivemos numa simulação? E se você se pega entendendo que sim, você vai se sentir preso a uma simulação. Mas existe uma forma sim de você entender que está, a partir do momento que você entende que a vida ela é feita de átomos e os átomos são vibrações. Então, os átomos são os códigos é o código fonte da realidade, é os pixels do monitor que nos permite enxergar e interpretar algo que que você pode entender que não existe. Afinal, se você pegar um microscópio, pegar o seu celular tão sólido, tão aparentemente sólido, você vai ver que é uma junção de átomos vibrando. Então não é sólido, é uma energia condensada em um ritmo que, em contraste com o nosso ritmo consciencial, a gente tem a interpretação cognitiva daquilo ser sólido. Né? Então Tesla já dizia, né? Você quer entender a vida, pensa em termos de vibração e energia. Por quê? As leis herméticas, que eu tenho vídeo aqui no canal, falam a vida é vibração, tudo está em movimento, o que está dentro é como está fora, tem a lei do mentalismo, porque tudo é uma coisa só. Então, da mesma forma, quando chegarmos ao Éden, por um momento desfrutaremos e depois diremos que é uma prisão a vida, que nos salva, nos prende nesse autorama, que nos faz acreditar que existe sólido, que existe líquido, que existe gasoso, que existem problemas, existem soluções, temos medo, temos sonhos, e assim nos movimentamos e vamos chamar de ilusão. Sendo que essa ilusão é a nossa vida, é a criação, é a obra de Deus. É a mágica que faz a vida existir ao invés do nada. Né? Então, voltando no ponto, Deus é mau?
Deus escreve certo por linhas tortas. Deus entregou o livre-arbítrio para você. Para as pessoas fazerem as suas próprias escolhas para mostrar quem é quem. Mas suas escolhas não vão mudar o destino da humanidade. Está escrito desde os primórdios da humanidade. Da onde a gente veio e aonde a gente vai chegar. Não é? Apocalipse, o momento final, onde a Bíblia termina e também onde começa. E Apocalipse significa revelação. Qual a revelação? A revelação para a verdade, né? Para as 7 chaves da realidade, para o entendimento da vida, né? Porque a luz mergulha na escuridão e tenta entender a si mesma. Então nós, como luz que somos, mergulhados na escuridão como estamos, nos perguntamos o que somos nós. E ao caminhar nessas perguntas, vamos chegando em respostas que vão nos direcionando à revelação, ao Apocalipse, a esse momento consciencial da humanidade, em que plasmaremos a volta de Cristo e também o reino de Deus, no qual um dia chamaremos de prisão. Para querermos sair, mergulhar novamente na escuridão e continuar o autorama da luz. Então pensem sobre isso. Eu sofri coisas horríveis na minha vida, sabe? Que eu até, mesmo sabendo de tudo isso, me questionei. Falei, Deus, sabe? Só que não é assim que as coisas funcionam. A vida é muito maior do que nós. Nossas escolhas têm consequências. Você é uma soma de consequências de várias escolhas dos seus pais, suas mães, sua personalidade, aquilo que você fez, que você faz, que você deixou de fazer. Então, é muito mais complexo do que isso. Se Deus fosse resolver tudo no estalar de dedos, não tinha vida, não tinha humanidade, não tinha nada. Então, o bem e o mal está no cardápio e cabe você escolher, através do seu livre-arbítrio. Você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal? Você vai fazer parte do joio ou do trigo? Não vai mudar para onde nós vamos chegar. Suas escolhas já estão previamente calculadas. Você pode, sabe, a gente vive num emaranhado de possibilidades quânticas. E essa é a magia de Deus. Existe, mano. Deus não existe. É mentira esse negócio de Deus. Eu sou um besta de acreditar que Deus existe. Mas eu falei isso chorando e falei muito alto pra todo mundo ouvir que tava na igreja. Como você deixa um moleque desse que não viveu nada da vida, morreu, um moleque de coração puro, e tem um monte de vagabundos da vida que tá aqui sim, tá ligado? Há milhares de anos, filósofos e pensadores têm usado alegorias para comunicar ideias complexas. Proposta pelo renomado cientista Carl Sagan, a alegoria do dragão na garagem ressalta a importância do ceticismo e do pensamento crítico na avaliação de afirmações que não possuem evidências empíricas. Eu decidi transportar a essência da alegoria para um tempo místico, um tempo em que areias ao vento carregam segredos do passado. Na antiga Jerusalém, sob o calor do deserto, histórias circulavam como vento. Em uma praça de mercado, do lado de fora de uma taberna, um jovem chamado Elizar proclama em voz alta: "Há um dragão em minha taberna." As pessoas deixam de lado tudo o que estavam fazendo. Alguns olham com desdém, outros com curiosidade. As crianças se aproximam, ansiosas para ver a criatura. Elizar, percebendo a multidão crescente, abre as portas de madeira da taberna. Mesmo sem acreditar, todos olham atentos. Mas, é claro, não havia dragão algum. "Ah, eu esqueci de dizer. Ele é invisível." Um ancião sugere jogar sal no chão para ver as pegadas do dragão. Porra, meteu "Isso louco. não vai funcionar porque ele pode flutuar." Responde o jovem. O ancião retruca, sugerindo jogar vinho no dragão para que seja revelado seu formato. "Boa ideia. Quer dizer, seria
uma ótima ideia se ele não fosse incorpóreo. A multidão murmura, dividida entre o ceticismo e a curiosidade. Mas um pensador local se aproxima e proclama: Um dragão invisível não pode ser provado. Qual é a diferença entre ele existir ou não existir? A ausência de evidência não é evidência de ausência? Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por mais que o questionamento do sábio seja razoável, de qual é a diferença entre ele existir ou não existir? A ausência de evidência não é evidência de ausência? Essa pergunta é muito boa, sabe por quê? Porque através dela dá para você entender como nós somos tudo. Nós, como seres interpretadores da realidade, como seres co-criadores da realidade, tudo só existe a partir do momento que nós observamos. Se nós não observamos, não existe. Porque a existência é definida a partir da nossa observação. É igual aquele... Eu não sei se é metáfora ou, sei lá, dilema, que é... Pô, se uma árvore caiu lá no meio do mato, lá não tem ninguém por perto para ver ela caindo, ouvir ela caindo. A árvore caiu ou não? Tanto faz. Não caiu. Caiu, não caiu. O próprio experimento de Schrödinger, tem o negócio do gato lá, que eu não me lembro direito. Mas é assim. Isso explica também porque que os deuses da mitologia e o próprio Deus se abastece energeticamente da nossa crença, da nossa observação do colapso da função de onda a partir de nós. Então a escolha de que Deus existe ou não existe, ela está no cardápio. Se você quiser acreditar que Deus não existe, você vai viver de acordo com isso, e isso vai ser real para você, e você vai viver em um mundo onde isso é verdade. Você vai se reunir com pessoas colapsando essa mesma função de onda, onde Deus não existe, logo a injustiça existe, logo o caos existe, logo... Porque Deus é a própria luz, né? Se você entender Deus como nós explicamos, você entende que Deus é esses momentos referenciais, esses 7/12 momentos cognitivos, simétricos, geométricos, que plasmam a geometria sagrada, a flor da vida, e que é o momento da criação, onde, através dessa reunião de pontos, as cores são criadas, e a partir da junção dessas 7/12 cores, plasma e cria a luz, né? E essa perfeição, essa luz perfeita, simétrica, é a própria essência da justiça. Então Deus é a justiça por essência. Então, se você acredita em Deus e colapsa essa função de onda, e você se reúne com observadores que estão plasmando a existência de Deus em suas vidas, logo a vida será justa para você, logo a vida será simétrica, os erros serão perdoados, justificados, tudo fará sentido, porque é o lugar no espaço-tempo que você está se colocando. Então, a vida é muito esse jogo de efeitos Mandela, escolhas e observações a partir da sua referência, do seu ponto de vista. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por mais que o questionamento do sábio seja razoável, por que então, em toda a história do mundo, em todas as culturas, todos os credos e etnias, os seres humanos acreditaram em uma entidade superior? De onde vem essa crença universal? Essa inclinação para acreditar no intangível, no invisível, não pode ser mera coincidência. Eu resolvi buscar a resposta. Afinal, existem formas lógicas de provar a existência de Deus? Então é isso que eu quero fazer com vocês, né? É claro que acreditar em mim ou não, aceitar as coisas que eu vou falar ou não, depende de cada um, né? Mas pra mim o que eu vou apresentar pra vocês é irrefutável, por isso que eu acredito
e até digo mais do que acreditar, eu sei que Deus existe, até porque eu entendo essa questão do 7/12, desse autorama da luz, esse momento da criação, né? Então é uma ciência, porque não tem como, não existe um cientista que pode vir e falar, não, a luz não segue esse padrão simétrico, essa simetria não está em tudo que a gente pode ver, ouvir, observar, tocar. Então essa estrutura simétrica da vida, que a gente pode ver em tudo, é o que prova Deus. Sabe? É a estrutura do corpo de Deus, da própria inteligência. Essa é uma célula de defesa perseguindo uma bactéria dentro de um vaso sanguíneo. Da mesma forma que é difícil acreditar na visão simplista de um homem barbudo e invisível controlando nossa existência, também é difícil afirmar que tamanha complexidade, inteligência e sinergia entre os componentes que possibilitam a vida surgiram pelo mero acaso. Durante minha busca por respostas, me deparei com um vídeo do canal Coruja do Carvalho, onde ele filosofava sobre o tema. Intrigado, decidi entrar em contato para que ele me enviasse materiais que pudessem jogar luz nessa questão. Quando comecei a estudar, me vi diante de um princípio revelado pela filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. O que está acima é como o que está abaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o princípio hermético da correspondência. Essa simples frase carrega uma profundidade capaz de responder grandes mistérios da vida. Não entendeu nada? Talvez isso aqui ajude. Essa é uma célula cerebral vista através de tecnologia microscópica. E essa é uma teia cósmica de galáxias fotografada por um telescópio. Esse é o nascimento de uma célula no momento da multiplicação celular. E essa é a morte de uma estrela. Isso, obviamente, é um olho. E isso é uma nebulosa, mais conhecida como poeira cósmica. Mesmo padrão, mesmo formato, diferentes escalas de grandeza. Ok, talvez... O que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. Essa simetria é tudo o que há. Você vai enxergar ela em todos os lugares, né? E isso é uma coisa que, para quem tem olhos para ver, prova Deus. Você pense que isso é mera coincidência, mas ainda assim podemos encontrar inúmeros exemplos de coincidências como essa na natureza. Não são muitas... Olha isso que maravilhoso. Eu nem sabia que esse vídeo ia mostrar isso, mas... Isso aqui é a flor da vida. É a estrutura geométrica e simétrica que você vai encontrar em tudo. Se você observar, esses giros, eles seguem padrões Fibonacci. E eles vêm, imagina um pentagrama. Pô, eu queria conseguir desenhar aqui, velho. Mas imagina um pentagrama, uma estrela de 5 pontas. Imagina que ela vem girando e vem crescendo, vem girando e vem crescendo, vem girando e vem crescendo. Um pentagrama que começa pequenininho, lá no meio. Ele vem girando, vem crescendo. À medida que ele vai girando, ele vem crescendo. Esse é o Fibonacci. Esse é o padrão áurea. E quando ele se estabiliza no hexagrama. Por isso que o pentagrama é um símbolo usado na magia para ataque. Porque ele é essa própria expansão. Sabe? É a luz se movimentando em direção a algum lugar. Então, essa estrutura simétrica forma a flor da vida, sabe? Que é essa geometria sagrada que está em todos os lugares, tudo no corpo humano, no rosto, seja no rosto humano pelo padrão áurea, nos seus braços, no inseto. Você consegue pegar padrões matemáticos ali. Porque a matemática... A vida é fugir da matemática, cara, se você parar pra pensar. Porque a gente começa lá. A gente começa nessa perfeição matemática. Tanto é que se você expandir
com algum tipo de enteógeno, alguma coisa assim. Eu não estou recomendando, não faça isso se você não quiser. Mas quem expande sabe, eu não faço mais isso hoje em dia, mas quem já fiz muito, e quem expande sabe. Você chega num ponto em que você começa a ver formas geométricas e cores. Formas geométricas e cores. Triângulo, tipo... imagina um vidro quebrado, assim. Você quebra um vidro, ele quebra, faz tipo uma teia de aranha toda. É isso que você vê, com cores, sabe? E isso é tudo. Isso tá ao seu redor aqui agora e você não vê, porque estamos nos iludindo, fugindo dessa perfeição para podermos habitar na obra. As coincidências, para serem chamadas de coincidência, quer dizer, para pensar na imensidão do universo, com trilhões de galáxias, estrelas e planetas. Agora, pense em células do corpo humano. Ambos, apesar de diferentes em escala, são sistemas complexos, ordenados e interconectados. O princípio da correspondência sugere que o que é verdade para o macrocosmo também se aplica ao microcosmo. Se essa correspondência existe na realidade física, poderia ela também existir em um plano imaterial? Se o que está acima é como o que está abaixo, então não existem duas coisas separadas. A única diferença que separa as duas coisas são graus de grandeza ou de evolução. Por exemplo, o frio e o calor não são duas coisas separadas. São extremos de um todo chamado temperatura. A única coisa que diferencia frio e calor são os graus. Isso significa que é possível transitar entre frio e calor com um mero declínio ou elevação da temperatura. E se isso é uma verdade universal, significa que nosso grau de evolução é o que determina o grau de densidade de nossa forma material. Nesse caso, seria possível concluir que todos os seres aspiram à transmutação no intuito de fazer parte de algo maior e mais evoluído que nós. Espera, tá confuso. Vamos começar pelo início. Os minerais, elementos fundamentais da Terra. Essas são provavelmente as substâncias mais básicas presentes na cadeia alimentar. Seu propósito maior é um só: serem absorvidos pelas plantas. As plantas, por sua vez, transformam esses minerais em energia através da fotossíntese. Continua comigo. Elas não têm mobilidade ou capacidade de raciocínio como os animais. Mas aqui se manifesta o primeiro lapso do que poderia ser chamado de consciência. Seu propósito mais elevado talvez seja servir de alimento para os animais herbívoros, se tornando assim parte de algo maior. Os mesmos animais que posteriormente serão consumidos pelos carnívoros. Predadores como o leão, lobo ou falcão são mais inteligentes, têm habilidades avançadas de caça, estratégia e sobrevivência, ou seja, são mais evoluídos, representam um nível mais alto na cadeia evolutiva. Agora, considere o ser humano. Aquele que está no topo da cadeia alimentar tem alta capacidade de raciocínio, emoções complexas e autoconsciência. Se o destino final de cada forma de vida é se tornar parte de algo maior, então qual é o próximo nível? Veja bem, não há... Dévico. Tô gostando muito desse vídeo, inclusive, muito bom. E não tinha assistido antes, mas ele fez um link muito bom ali, questão dos minerais, depois o vegetal, o animal e o humano. Esses são estágios de evolução, são reinos, né? O que a gente chama de reinos. Então, um inclui o outro, igual um Fibonacci. De novo, tudo é a simetria dessa geometria sagrada ao qual nos criou. Então, o Fibonacci soma o passado para criar o presente e expandir o futuro, projetar o futuro. Então, 1 com 1 é 3, né? Não sei direito o Fibonacci, mas acho que é 1 com 1, 2 com 1, 3 com 2, 5 e aí vai. Você vai somando o passado, gera o presente e projeta o futuro com base no presente e no passado. Tese, síntese, antítese e síntese. Então, qual que é o primeiro momento da consciência? O reino atômico, que também é o mais acelerado. É a luz se densificando, certo? Para criar o teatro, a vida. Esse autorama de luz, esse código-fonte ao qual observamos e definimos o que é, de dentro para fora. Logo, esse é o momento 1, o reino atômico, que cria, se junta, se enlaça, cria
Você pega átomos, juntos os átomos formam moléculas que vão criar o tecido vegetal. Nossa pele é tecido vegetal, a própria natureza em si, as árvores, né, as plantas, é o reino vegetal. Perceba, me desculpe, pulei que é o reino mineral, certo? Então, os átomos se juntam, criam as moléculas e criam o reino mineral. Os minerais se juntam, criam o reino vegetal. O vegetal se junta, se enlaça junto com o reino, mineral e atômico e cria o animal, onde o animal já tem ali um tecido muito mais densificado, né? Tem ali o reino vegetal, tem ali o reino mineral e o atômico nele incluso. Mas o que falta para o animal virar humano? A capacidade de entender as emoções e atuar sobre elas. Então, os animais são emoções vivas. São emoções vivas. A gente até chama de arquétipos, né? Quem estuda mais misticismo, Hélio Couto, bruxaria, essas porra, sabe que existem os arquétipos. Os arquétipos são o quê? São tendências animais que estão em nós. Estão em nós. Fazem parte de nós. Nós somos um Fibonacci somado. Então, se você olhar para trás desse Fibonacci que somos, você vai pegar o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino atômico. Nós somos isso. Nós somos essa somatória. Aliás, é por isso que sentimos. Nossas emoções vêm do reino animal. O Kung Fu até explora um pouco mais isso, né? Mergulha ali nesses arquétipos na luta e tal. E é isso, são reinos, né? Então é importante entender isso. Nós somos reino. E qual que é o próximo passo? A partir do momento que você doma a sua mente e as suas emoções, você começa a flutuar em quinta dimensão. E a partir daí você já não é mais ser vivente, você é ser vivificante. Você começa a olhar para a vida de um outro ponto de vista. Um ponto de vista muito mais acelerado do que os outros. Então você acaba indo para um reino dévico ali. Então esse é o próximo passo. Mas só existe um Deus? Sim, existe o Deus maior, que é a luz. Mas existem 12 cores, que também são deuses. Certo? Então as mitologias traziam muito isso, né? 12 deuses, né? Jesus com seus 12 apóstolos e tudo mais, né? Então, enfim. Não há nada que deixe de existir no universo. Tudo se transforma, tudo se transmuta em outra coisa. O corpo humano será transmutado em matéria. Mas enfim, pessoal, acho que eu já falei bastante. Tamo junto, um abraço. Se quiser terminar de assistir esse vídeo aí, acesse aí o canal do Abram. Falou, é nóis.